Já. 3, 2, 1 e... Fala, buchas! Eu sou Otávio. Eu sou o Murilo e está começando mais um BuchaCast. Estamos aqui, né, com um convidado, Adriano Catapreta. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tudo bem, meninos? Tudo sim. Tudo bem, buchas? Vamos começar com as perguntas? Por motivos pessoais, o nosso amigo Joaquim ele não pôde estar aqui hoje, mas semana que vem, fiquem tranquilos, ele vai voltar. Tá. Ele sempre volta. Okay. Bom, doutor, vamos começar aqui as perguntas, vamos começar o nosso bate-papo. Primeira pergunta, quem é Adriano Catapreta? Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer a vocês o convite por estar aqui com vocês, para estar aqui com vocês. E eu sou Adriano Catapreta, sou médico, ginecologista e obstetra. Estou hoje como secretário de saúde. Tenho a minha esposa e mais 3 filhos, tá? A Isabela, a Manuela e o Daniel. E a gente já está há mais de 21 anos na ginecologia e obstetrícia e agora 2 anos e meio, quase 3 anos, na Secretaria de Saúde de Santos. Sim. E o que fez o senhor aceitar o convite da Secretaria? Assim, Murilo, eu me tornei servidor público há 8 anos, mais ou menos, há 10 anos já. 10? E quando eu me tornei servidor público, eu vi o amor, a dedicação que existe nos nossos ambientes públicos. O servidor tem todo um cuidado com o paciente, às vezes usa até seu próprio dinheiro para comprar alguma coisa em benefício do paciente. A gente vê a dedicação dos nossos enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos, né? Entre todas as profissões que a gente tem, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, me apaixonei pelo serviço público. Antes eu só trabalhava no consultório. E aí, então, a gente viu a necessidade realmente de tentar cada dia melhorar mais a saúde pública. A gente sabe que saúde é fundamental, as pessoas precisam e a gente precisa ter uma saúde de qualidade. Por isso que eu aceitei o desafio. Sim. Então, o senhor disse que você é médico, ginecologista, obstetra. E, uma curiosidade, ele fez o meu parto. É isso aí, uma honra para mim. Ele é o ginecologista da minha mãe. Ele não pode fazer meu parto por motivos pessoais. Eu acho que ele estava viajando. Que pena. Tipo, me disse. Mas lamento muito. E o que fez o senhor ser médico? O que te motivou? Na verdade, eu desde pequenininho falava que queria ser médico, né? Desde que eu me entendo por gente, como diz o outro, né? Lá com uns 8 anos de idade eu já falava que eu ia ser médico. Eu tinha um tio médico, meu pai não é médico, meu pai é engenheiro, mas sempre ficava fascinado pela medicina, né? Vendo alguns médicos amigos nossos em casa. Então, sempre quis ser médico, sempre quis tratar das pessoas, né? Tentando sempre melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu quis ser médico. Sempre tentando salvar a vida das pessoas, ajudar de todas as formas possíveis. Tá? Eu dei aula na universidade durante 13 anos. E claro que todas as profissões você precisa ter amor à profissão e dedicação. Você tem que realmente gostar do que você faz. Mas na medicina, na enfermagem, toda a área médica, né, toda a área de saúde, você tem que gostar, ter comprometimento, realmente precisa para você poder atender as pessoas com qualidade. E assim, eu sempre gostei, sou ginecologista e obstetra há 21 anos. O que eu mais gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, realmente é fazer partos, igual vocês falaram, né? A gente já fez muitos partos aí nesses 21 anos. E eu gosto de atender no consultório, gosto de atender no hospital, também do plantão, né? Então, a gente atua em várias áreas da ginecologia obstetrícia. Sim. Eu vi aqui uns comentários chegando e acho que o pessoal está chegando, né? Dando boa noite. Parabéns. Então vamos ler alguns comentários. E caso tenha uma pergunta, né? Vai. Grande abraço, Igor. Tô vendo aí seu abraço. Lima, boa noite a todos. Que entrevista maneira hoje. O melhor e mais humano. Olha. Obrigado. Quem?
Ah, Flávia, obrigado, Flávia, muito obrigado. Vânia Oliveira mandou boa tarde. Boa tarde também. Boa tarde, meu irmão, Bruno Duarte. Brunão, um abraço para você. Acho muito importante aqui, eu quis vir aqui porque vocês realmente têm um papel na sociedade, vocês têm que ser informativos, com consciência, com responsabilidade, tem também que mostrar o que está de errado. Eu sempre falo que a gente, ainda mais agora como secretário de saúde, a gente quer saber cada dia mais o que está acontecendo, o que a população acha. A saúde de Santos, apesar de ser uma saúde boa, tem muita coisa para melhorar, com toda certeza, a gente sabe disso. A gente começou um processo, né, de melhora, já estava acontecendo na gestão anterior, e uma coisa legal na secretaria é o apoio do nosso prefeito, né, Rogério Santos. O Rogério dá todo o apoio para nós, e com isso a secretaria e a saúde vai melhorando aos poucos. Já era assim na gestão do prefeito Paulo, com o Fábio Ferraz, eu trabalhava já com ele antes, mas a saúde nunca está pronta. E a gente vai aos poucos melhorando. Sim. Eu já vou chegar num tema recente, né? Recente, foi há anos atrás, foi a pandemia. Teve muitos investimentos assim na pandemia, no meio da pandemia na saúde? Com toda certeza. Aqui em Santos, nosso prefeito, Rogério, e juntamente com a Secretaria de Saúde e todas as secretarias, o interessante foi isso, em Santos a gente reuniu, nosso prefeito fez uma comissão de várias secretarias para a gente poder trabalhar junto e todo mundo ajudou a saúde. Nós também fizemos isso com os outros municípios, tentando ter apoio dos outros municípios, porque Santos é o centro da região, é onde a gente, né, claro que cada um tem a sua importância, mas tem a característica em Santos de atender pessoas de toda a região. Então, a gente fez isso. Eu também chamei todos os hospitais, até particulares, para a gente fazer uma força-tarefa e todo mundo agir de forma igual, todo mundo se ajudar, né? Então, a pandemia teve muito investimento. Uma das coisas tristes que aconteceu na pandemia foi muitas pessoas, às vezes, se aproveitando da necessidade e fazendo aumentos abusivos dos insumos médicos e hospitalares, né? Isso foi muito ruim. A gente viu que as pessoas não tiveram humanismo, né? Não tiveram cuidado com o próximo. Mas aqui em Santos a gente investiu bastante e, graças a Deus, ninguém ficou sem assistência. E foi um negócio interessante que a gente nunca tinha visto os hospitais particulares precisarem do SUS. E aconteceu. A gente deu assistência também, a gente foi um grupo só, né? Uma família só. A pandemia, o Covid-19, foi trágico para todos nós. Acho que todo mundo perdeu um ente querido, perdeu um amigo, né? Não foi diferente comigo, com vocês, mas assim, as pessoas não morreram sem assistência. O nosso grande medo, e o que acontecia na maioria do país, e até no exterior, era a pessoa morrer sem assistência. E com a gente não teve isso. Sim. Graças a Deus. Algum desses investimentos ainda é reaproveitado, ainda é utilizado hoje em dia? Com toda certeza. A gente não deixa nada se perder, Murilo. O que não está sendo usado em um momento, ele está guardado e assim vai. Mas hoje, da pandemia, nós ficamos aí com a UTI, por exemplo, do Complexo da Zona Noroeste. O Hospital da Zona Noroeste não tinha uma UTI, né? Hoje a gente tem 7 leitos, já tivemos 13, estamos para reativar os outros leitos. E a gente ganhou aí também no Hospital do HPP, no Estivadores, que foi ampliado, tem sido constantemente ampliado o número de leitos, né? E uma das coisas legais também é que a gente usou, na época da pandemia, tanto os nossos ambientes próprios, que foram as UPAs, a gente colocou leitos na UPA Central, na UPA da Zona Leste, né? E também usamos um hospital de campanha que foi emprestado para nós, que é o Hospital Vitória, que a gente pegou emprestado com um grupo amigo. Que bom. Vamos ler mais um pouco. Eu vi que chegou algumas perguntas, ou uma pelo menos. Vânia Oliveira perguntou: doutor, qual a maior dificuldade que encontra no dia a dia à frente da secretaria? Na verdade, todo dia é uma luta, né?
A gente tem aqui em Santos 72 unidades. E a gente sabe que há problemas estruturais que a gente tem tentado cada dia mais fortalecer para acabar com esses problemas estruturais. Há problemas de RH, nosso prefeito tem mandado sempre RH para nós. Há vários problemas. Mas, assim, são 72 unidades para cuidar todo dia. Então, a gente, às vezes, tem problema na internet, às vezes tem problema no telefone, né? Então, são problemas diários. Eu falo que, nesses 2 anos e meio, a gente foi construindo uma equipe com muita qualidade, né? A gente hoje tem grandes advogados, inclusive, na Secretaria de Saúde, tem o pessoal do nosso gabinete, a Joyce, o Douglas, o Ivo, Melissa, Jolie, todo mundo lá, e a gente hoje está se especializando cada dia mais, tentando evitar esses problemas diários, né? E a gente vai investir muito na saúde até o final do mandato, se Deus quiser. Vou ver aqui mais uma. Beleza, não tem perguntas. Não Então, tem? Viviane, obrigado, viu? Beijo para você. Pessoalmente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Lógico. Eu gostaria de ser biólogo no futuro, né? Que legal. Biólogo, provavelmente marinho. Eu queria saber se o senhor, tipo, desde cedo já sonhou em ser secretário da saúde ou o senhor tinha outros planos? Não, na verdade, Secretaria de Saúde, eu nunca tinha sonhado em ser secretário de saúde, né? A gente foi começando a ter interesse na área pública quando a gente entrou na área pública mesmo, quando eu fui trabalhar na prefeitura. Mas o que eu acho que você precisa focar, e todos os nossos alunos, né, a gente sempre falou isso, é o seguinte: vocês ainda são novos, mas tem que escolher a profissão e ir realmente trilhando, né, para aquela profissão. Uma das coisas importantes é fazer uma boa faculdade, fazer a faculdade com responsabilidade, porque as nossas áreas técnicas precisam realmente que você estude, né? Você tem que estudar, você tem que cada dia ter uma formação melhor. E é isso que eu acho que tem que focar. Tem que focar na faculdade, depois da faculdade tem que fazer subespecializações. Cada dia mais o mundo vai ser das especializações. Cada dia vai subdividir a profissão. Na medicina a gente vê muito isso. O médico que cuida disso não cuida daquilo, e assim vai ser na biologia marinha, e assim vai ser no mundo inteiro. Sim. E essa também é uma pergunta pessoal minha, que eu tenho vontade de ser médico. Que legal! E, bom, como todos dizem, eu acredito que deve ser muito difícil para poder estudar numa universidade assim, uma faculdade boa. E quantos anos, mais ou menos, o senhor demorou para até se formar e ser médico? Na verdade, eu falo que eu devo a minha profissão ao meu pai em 2 situações, né? Graças a Deus, é lógico, mas assim, quando estava com 18, quando eu fiz o 3º ano, né? Hoje do ensino médio, né? Não é isso? 3º ano do ensino médio, eu saí da minha cidade, eu sou do interior do Rio, sou de Barra Mansa, saí da minha cidade e fui estudar no Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade. E eu estudava muito, Murilo, porque assim, a medicina também mudou um pouco, né? Hoje, já não é que porque eu fiz antes que eu estou falando isso, mas era muito mais concorrido, tinha muito menos universidades. Então, a gente tinha uma vaga para cada 100 alunos prestando. Mas, graças a Deus, eu estudava de 7 da manhã até meia-noite, todo dia. De segunda a sexta, e sábado estudava até 1h da tarde. Graças a Deus, passei direto, né? Não fiz cursinho. Mas, quando eu passei, eu queria fazer faculdade federal, faculdade, né, pública. E eu passei numa particular. E aí já ia voltar para o Rio de Janeiro para fazer cursinho, que eu não tinha feito. Aí meu pai falou: não, você vai fazer a faculdade. Eu falei: não, mas é paga. E a Universidade Federal, eu achava, né, que tinha muito mais qualidade. Na verdade, as universidades, existem muitas faculdades federais, né, ou públicas que não têm qualidade, assim como tem muitas particulares que têm qualidade. Então, eu não fiz cursinho, eu já entrei direto, e aí fiquei 6 anos na faculdade, sendo que eu fazia estágio no hospital público desde o 2º ano na faculdade. Já ia para o Rio de Janeiro, fiz estágio no Hospital da Penha, no Rio de Janeiro, que era uma loucura.
né? Então, aprendi muita coisa lá. Depois do 6º ano, saí de novo da faculdade, fui fazer o internato no Hospital de Bom Sucesso, no Rio, na Avenida Brasil. Então, assim, tem que se dedicar. Tem realmente que se dedicar e focar, né? Eu falo que o estudo é algo que muda a sua vida. E mudou a minha. E aí depois fui para o Exército, fiquei 1 ano no Exército, na AMAN. Depois vim para Santos fazer especialização. Fiz aqui, fiz em São Paulo. E depois, então, casei, fiquei em Santos e amo Santos, né? Já estou em Santos há 21 anos. Assim, o senhor não fez cursinho, mas o senhor acha que os cursinhos seriam importantes para o estudo? O cursinho, na verdade, esse cursinho que eu estou falando é o pré-vestibular. Ele é importante para você passar. Se você passa sem ele, ótimo, né? Não precisa fazer mais 1 ano de cursinho. Então, esse tipo de cursinho é para isso. Agora, eu acho que na faculdade você tem que fazer os cursos extracurriculares, né? Para você cada dia ter mais conhecimento. Eu lembro que na época da faculdade, eu já ia para o Rio de Janeiro à noite, a minha cidade fica 2 horas do Rio, fazer cursinho, por exemplo, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, assim, você tem que cada vez procurar mais conhecimento. Como o senhor disse, você queria fazer uma universidade pública, né? Pública. E você fez a particular. Fiz a particular. Tem uma diferença muito grande entre essas duas? É o que eu estou te falando. Existem faculdades, todo mundo fala que a pública é melhor. Existem faculdades públicas que são piores que as particulares, assim como tem as particulares que são melhores que as públicas. Tudo depende muito da faculdade, né? Então, eu acho que você tem que fazer uma boa faculdade e depois você tem que fazer uma boa especialização, né? Então, eu gostaria de ler mais um comentário, né? Um comentário bem grande que eu tinha visto por aqui. A Ariana Otávio perguntou: o doutor acha que a saúde das pessoas poderia melhorar se houvesse uma educação de qualidade para informar a população sobre bons hábitos quando a assiduidade pessoal de cada um? Sem dúvida. Na verdade, é o seguinte, a educação, ela e vice-versa, né? A educação e saúde andam em conjuntos e uma influencia demais na outra. Eu acho que a solução do nosso país, até mesmo contra essa corrupção que a gente vê hoje, etc., é a educação. E com a educação, as pessoas acabam até se cuidando melhor, procurando e fazendo prevenção. Sabe que em Santos a gente... Eu vou ler? Flávia Nogueira perguntou: há vários anos, né? Intensificaram agora também. A gente tem o hiperdia nas policlínicas para cuidar de hipertensão e diabetes. E uma das coisas que a gente quer também, cada dia mais, aproximar do pessoal da educação física, né? Dos esportes, para a gente poder realmente prevenir as doenças. Aqui em Santos, a gente tem uma população mais idosa e a gente precisa realmente fazer a prevenção das doenças, inclusive da parte psicológica e psiquiátrica. A gente viu que na pandemia muitas pessoas sofreram com a... Deu uma interferência ali no áudio. Então, eu não sei que pergunta que deu interferência. Acho que foi nessa última, né? Deve ter sido, acho que foi na da Flávia. Dani, já foi? Nossa. Sobe um pouquinho. Áudio com interferência. Aqui, ó. A partir daqui, ó. Da Elusa Queiroz. Tem um minuto, né? Então é isso. Então A foi gente da tem Flávia. vários projetos de prevenção
A gente quer cada dia... O segredo da saúde não é tratar as pessoas, é realmente promoção da saúde e prevenção. Então, a gente tem que dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população, para realmente adoecer menos, né? Na Policlínica, a gente tem alguns projetos, o Hiperdia, que faz grupos de apoio à hipertensão e diabetes, hipertensos e diabéticos. A gente tem também um programa muito legal que chama Movimente-se. Um abraço para o pessoal do Movimente-se, aonde eles ajudam a população a fazer exercício físico, atividade física, para melhorar a qualidade. E o que eu falei também foi o seguinte: na pandemia, os nossos idosos ficaram mais doentes, com depressão, ansiedade. Então, a gente precisa que esse idoso faça atividade física, faça grupos de conversa para adoecer menos. Sim, então, vamos voltar aqui. Roteiro. Eu lembro que você tinha falado que Santos é o centro da Baixada, caso saúde, e sabemos que Santos recebe pacientes de todas as cidades da Baixada diariamente. Isso acarreta e afeta diretamente a saúde de Santos? Sim, sem dúvida. Mas, assim, na verdade, quando eu falo, toda região tem uma referência na saúde, né? Os outros municípios aqui também têm desenvolvido bastante. Isso ajuda muito, até o próprio munícipe de cada município, para a pessoa não precisar se deslocar para outro município para se tratar. Mas em Santos a gente vê isso bastante. Santos atende bastante munícipes de outros locais, mas o SUS é universal e a gente vai atender a todos mesmo, né? Então, é uma coisa que acontece, faz com que nós tenhamos muito mais pacientes que teríamos normalmente, mas a gente vai atender a todos. E um detalhe importante que você falou, só para você ter ideia, tem alguns números, pós-pandemia, a gente teve um aumento nas nossas UPAs, etc., em todos os serviços, em torno de 30%. Porque muita gente perdeu o convênio, perdeu o emprego, perdeu o convênio e veio para o SUS. Então, para vocês terem ideia, a gente atendia nas 3 UPAs de Santos 1.500 pessoas por dia. Hoje a gente atende 2.000 pessoas. Então, um número muito expressivo. Agora, uma coisa que parte, né, na educação e também nas condições das policlínicas é o seguinte: a gente quer cada dia mais dar qualidade à policlínica para essas pessoas não precisarem ir às UPAs, né? Porque na UPA, se você for ver, tem uma classificação de gravidade, 70% das pessoas que vão lá são verde e azul, que não precisariam estar lá. Então, a gente quer dar qualidade na policlínica para essa pessoa ter confiança e ter como ir à policlínica para não precisar ir à UPA. Sim. E qual a principal ação na Secretaria de Saúde do município para melhorar a saúde? Murilo, tem milhares, né? Tem milhares. Todo dia a gente pensa em uma coisa. A gente está ampliando agora o número de leitos de UTI, a gente está ampliando, né, fazendo contrato com algumas instituições para acolher melhor as pessoas que às vezes têm alta do hospital e não conseguem ir para casa. Por incrível que pareça, e é lógico que cada um tem a sua, vamos dizer assim, a razão para fazer isso, mas alguns idosos que têm alta do hospital, a família não vai buscar. Então, assim, a gente está trabalhando nisso também, a gente está trabalhando na expansão, vão surgir aí 2 novas policlínicas em pouco tempo, tem também o Centro de Especialidade de Odontologia que vai sair do lado do Ambesp. Então, tem várias ações acontecendo, desde novos ambientes até a qualificação dos ambientes que já existem. Pra vocês terem ideia, no Ambesp da Zona Noroeste, a gente tinha 6.000 atendimentos. A gente conseguiu aumentar para 11.500 atendimentos. Então, a gente está otimizando todos os espaços para dar mais qualidade. E há muitas reclamações de falta de médicos nas policlínicas. Sobre isso, o senhor tem alguma... Por qual motivo? O senhor pode falar por qual motivo? O motivo é claro, né? Na verdade, existem 2 fatores. Um foi que a gente tinha muitos médicos do programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil que acabaram os contratos e o governo federal não mandou. E aí eu, o prefeito Rogério,
determinamos que houvesse, o nosso prefeito determinou que houvesse concurso público para médico da família, para não faltar. Quando não receber do federal, a gente chama do nosso concurso. E é isso que a gente tem feito, já melhorou muito a questão dos médicos. Sim. Existem, sim, algumas especialidades que nós temos dificuldade não só no público, mas também no particular. Por exemplo, é difícil encontrar um neurocirurgião para trabalhar, tanto no público quanto no convênio. Os pediatras também estão raros. A medicina tem muito isso. Umas especialidades são muito mais difíceis de conseguir profissional do que outras. Sobre a marcação de consultas, há alguma ação na secretaria para agilizar as marcações? Existem algumas ações para melhorar isso. Lá atrás, né, nós já fizemos o centro de marcação, o 0800, só que o 0800 ele foi criado com uma expectativa de 600 atendimentos dia, e hoje ele atende 6.000. Caramba. Então, a quantidade de ligações absurdas, e muitas vezes até para pegar informação de outra coisa, até não da área da saúde. Então, o que nós fizemos? Nós estamos expandindo o 0800 e estamos trabalhando, é que as coisas não saem na velocidade que a gente queria que saísse. Mas, assim, a gente está trabalhando num aplicativo, tentando um aplicativo para a pessoa marcar no seu próprio celular. Mas isso ainda não saiu e vai demorar um pouco. Mas a gente vai ampliar o 0800 agora, o contrato 0800. A gente também colocou marcação de consultas nas policlínicas, voltou nas policlínicas para poder agilizar o processo. E agora, com no máximo um mês, vai abrir um centro de marcação de consultas e exames no Ambesp Nelson Teixeira, que aí lá vai centralizar um outro centro de agendamento e as pessoas que saem de lá e que chegam lá já vão conseguir marcar sem precisar ligar no 0800. Sim, tem muitos comentários elogiando aí. Vários. Área adotável? Então, secretário, eu e o Murilo sabemos... Só, posso te interromper um minuto? Pode, claro. Eu vi aí, olha, porque existe a dificuldade de agendar exames. Nós tínhamos uma quantidade de exames X, com esse aumento pós-pandemia. Primeiro, muitas pessoas ficaram sem realizar seus exames de prevenção, isso acumulou exames e cirurgias, a gente já fez vários mutirões, e também aumento das pessoas que foram para o SUS. O que nós fizemos? Fizemos uma ata de registro de preço, onde a gente conseguiu, nessa ata, 42 mil novos exames que já estão disponíveis. Já foram marcados 7 ou 8 mil. Então, quem tem dificuldade, procure a sua policlínica, que vai ser marcado o exame. Tá. Pessoal, mandem bastante pergunta. Secretário, eu e o Murilo sabemos que o senhor é dono de uma lei sobre sobre uma lei de vacinação. O senhor poderia nos falar um pouco sobre isso? Na verdade, eu fiquei 15 dias na Câmara, né, de Vereadores. E lá, a gente é muito técnico, né? A gente quer, cada dia, ajudar mais a saúde de Santos e da região. E a gente ficou muito preocupado que o índice de vacinação na nossa cidade, ele anda muito pequeno, e na época já era muito pequeno do HPV. E é fundamental que todos se vacinem contra o HPV. O que a gente fez? Eu quero ver se o Executivo, na época eu estava no Legislativo, se o Executivo consegue vacinar essas crianças na escola. E hoje nós estamos vacinando, graças a Deus, não só contra o HPV, mas contra a gripe, contra o Covid. Então a gente está fazendo mutirões e indo de escola em escola vacinar. Porque o HPV, ele é responsável por várias doenças, mas a principal é o câncer de colo do útero, que mata muitas mulheres entre nós. Então, precisa vacinar. E do câncer de pênis também. Então, de 9 a 14 anos, nós temos vacinas gratuitas de HPV, uma vacina excelente para todos os meninos e meninas. Eu tomei a minha segunda dose de HPV recentemente, inclusive. Achei o comentário aqui da Mariana. Existe algum núcleo para tratar autistas no município? Existe sim. O autismo é um assunto, é um tópico
que ele vai ser cada dia mais importante na nossa vida. A medicina acha que hoje já é 1 para 36, um autista para cada 36 nascimentos. E há uma perspectiva que a gente acha até que é muito forte, que talvez não seja tanto, mas 1 para cada 2 nasçam autistas em 2050. E são pessoas que podem se desenvolver, claro que tem vários graus de autismo, Sim. né? Então a gente tem que estimular cada dia mais essas pessoas a se desenvolver e também dar assistência à família desses pacientes. Então a gente, o nosso prefeito Paulo Alexandre, eu não lembro o ano exato, mas assim, montou a clínica escola do autista, que é muito legal, que lá e é referência no país inteiro, junto com o Fábio Ferraz. É referência no país inteiro. A gente atendia lá 120 alunos, recentemente nosso prefeito Rogério aumentou para 150, e é uma demanda que não tem fim. Lá, eles têm um atendimento multidisciplinar de qualidade, que a gente geralmente dá aula quando tem já 1 ano e meio e 2 anos de assistência lá dentro. Aí vai para os outros pontos da nossa rede, mas a família nem quer ter alta, porque é feito com tanta qualidade, com tanto carinho. Lá nós temos um parceiro, um OS que chama USC, que faz com extremo carinho e qualidade. Então, nós temos lá atendimento de 150 famílias. Só que a gente já está estudando formas de ampliar mais e mais, porque a demanda é infinita. Vamos ver. Por enquanto é só elogios. Obrigado a quem está nos elogiando e elogiando ao secretário. Vamos trocar a pergunta. Calma. Por que existe ainda dificuldade... Já leu essa. Já leu. Deixa. Vai subindo aí. Área adotável, comentou área adotável. Por enquanto... Acho que... Não, calma. A áudio está ruim. Encanto. Assim. Não, mas essa foi anterior, né? Essa faz tempo. E mandar um abraço aí pro nosso amigo Ed também, ó. A Mari Coelho colocou que todos os médicos honrem o juramento de cuidar da vida humana. Amém. Não prospere. Eu sempre falava isso para os alunos na faculdade. Se não tem amor pela medicina, vá fazer outra coisa, né? A área da saúde, eu falo que é uma área muito sensível e delicada. Todos os profissionais, não só o médico, tem que ter amor pelo que faz. Você vai cuidar de pessoas, né? Você vai estar o tempo todo aí cuidando de pessoas. Não. A área da saúde, né? Cuidar de pessoas, já é Cuidar delicado. de pessoas. Vamos ver. Poderia fazer uma campanha sobre a glândula do timo. Ali, ó, não. Espera um pouquinho. Aquilo ali é importante. O que você falou? Fala para mim de novo. Você falou. Poderia fazer uma campanha sobre a glândula do timo. Podemos estudar. Não é uma doença frequente, mas a gente, né? Mas pode ser feito. Muito poucas pessoas têm, né? Ali, ó, criança, aquilo ali é importante destacar. Criança não faz sexo. HPV, promiscuidade permitida, Mari Coelho, não é bem assim, viu? Nós temos que tomar a vacina, não é para estimular o desenvolvimento sexual, é para prevenir a doença. Pra você ter ideia, 95% dos casos de câncer de colo do útero são causadas pelo HPV. E o HPV é transmitido por relação sexual que a gente não sabe quando essa criança vai ter. Na verdade, a gente tem várias pacientes no nosso serviço com 12 anos grávidas e muitas vezes até não sabem nem quem é o pai, né? A gente acha errado isso, nas nossas unidades tem orientação sobre isso, nas nossas unidades tem camisinhas, são condom masculino para distribuição, porque assim, hoje a libertinagem sexual é muito grande. Então, a gente não tem que estimular ninguém a ter relação sexual, não é isso que a gente faz. A gente faz a proteção das pessoas antes que ela tenha, porque depois que ela teve a primeira relação sexual, a qualidade e a proteção da vacina caem sensivelmente. Aqui, a Juliana Oliveira explicou que ela falou sobre a campanha dos exames para timo, porque o filho dela teve um tumor com 13 anos.
Juliana, vamos conversar depois, a gente passa o nosso contato, porque a gente precisa realmente... Eu sempre falo o seguinte, né? A gente precisa ter cuidado com todas as doenças. E mesmo sendo rara, a gente tem que investir nela. Uma das coisas que a gente fez aqui muito legal também, agora, foi um ambulatório de esclerose múltipla. A gente via que o diagnóstico era muito tardio e a esclerose múltipla, ela vai gerando problemas que vão acarretar problemas gravíssimos na vida daquela paciente, né? De mobilidade, etc. Então, assim, a gente montou um ambulatório específico de esclerose múltipla para que os diagnósticos, e estamos também capacitando a nossa rede básica para quando tiver algum sintoma parecido, que pense na esclerose múltipla e mande para esse ambulatório. Mariana de Vita novamente perguntou: é importante informação sobre doenças sexualmente transmissíveis ao adolescente. Como a Secretaria trabalha em relação a isso? Nós temos orientações nas nossas policlínicas, né? E esse grupo do Santos Jovem Doutor tem ajudado muito nisso. A gente quer mostrar que cada dia mais está aumentando o número de doenças sexualmente transmissíveis no nosso meio. Se vocês virem quantas sífilis nós temos pego nos pré-natais, é uma coisa absurda. Sífilis, HPV, HIV, hepatite B, condilomatose, né? Então, assim, entre outras, gonorreia e etc., tricomoníase. Então, a gente precisa que as pessoas tomem mais cuidado. Eu falo que hoje eu estou com 47 anos. Quando eu fui jovem lá atrás, a minha geração tinha um medo absurdo do HIV. Todo mundo tinha medo de morrer do HIV. Ainda mais que, assim, a gente teve alguns ídolos, né? Fred Mercury, né? Renato Russo, Cazuza, que morreram da AIDS, né? Com AIDS. Então, a gente tinha muito medo. Eu acho que era uma época que a gente usava mais o preservativo. Hoje as pessoas perderam um pouco o medo. E a gente precisa usar o preservativo. Mariana de Vita novamente perguntou: como funciona o Santos Jovem Doutor? Aquilo que eu já tinha explicado um pouquinho, que é assim, com o apoio do Dr. Shaw, lá da Universidade de São Paulo, a gente montou um grupo, começou com um grupo menor, hoje tem 500 formandos, 500 alunos, e eles recebem orientações sobre saúde, né, vários tópicos. Temos, inclusive, impressoras 3D para eles entenderem melhor, né, sobre os órgãos, né, e sobre também o funcionamento. E aí a gente, então, mune essas crianças de informação e elas difundem nos seus próprios colégios, na sua própria comunidade, e com isso a gente consegue conscientizar mais pessoas. Cara, impressora 3D é um negócio que eu não entendo, cara, que eu acho incrível. Não, é muito incrível. Eu falo que tem algumas invenções no mundo que a gente não entende, né? A impressora 3D, várias coisas a gente não entende, e é fantástico, né? Eu tenho impressora 3D na minha escola, o cara usa, o meu professor de robótica, ele usa numa tranquilidade, eu não consigo entender como é que isso funciona. Aqui, Impressionante. Juliana Oliveira novamente explicou sobre o filho dela. Eu, depois de passar por esse problema do meu filho, nunca imaginei um problema desse. Ninguém fala sobre e nenhum médico pede esse exame. Isso é muito delicado, porque realmente é uma doença mais rara, né? E é isso que a gente tem trabalhado, foi assim que a gente trabalhou com a esclerose múltipla. Tem outros novos ambulatórios aí para surgirem, porque assim, eu sempre falo que um caso que a gente resolva, valeu tudo que a gente fez, né? A gente tem que pensar em todos. Então, realmente, Juliana, depois a gente vai conversar para ver como melhorar isso daí. Certo. Vamos ver se mais uma pergunta? Só tem elogios para você. Imagina. Aqui, achei uma. Não sei uma pergunta, mas Samira Hipólito Urbano falou: deveria ter mais recursos para pessoas que têm câncer. Isso daí é muito delicado. Porque o que acontece? Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que a saúde é dividida, né? Não é só o município que toma conta. E a oncologia, quem toma conta é o Estado.
A gente precisa, a gente tem tentado, e Santos faz diferente. A oncologia, a gente vai fechar, nosso prefeito logo vai anunciar novidades aí na oncologia, que precisa realmente. Era uma doença terrível. Achei uma pergunta bem interessante. Qual é o índice de pessoas com HIV em Santos, entre os jovens, idosos, principalmente em travestis que são de programa? IST precisa ser mais falado. A gente precisa falar para todos o tempo todo. O índice exato, eu não sei agora falar para ele, mas a gente passa depois, né? Mas, assim, hoje, com a libertinagem, porque é difícil, os jovens hoje não têm, geralmente, né, namorado fixo, ou se tem também, tem outros namorados. Então, assim, a gente precisa usar realmente o preservativo. Precisa ter cuidado com você. Eu encontrei uma da Juliana aqui na Secretaria de Saúde. Deixa eu falar perto do microfone, que tá começando a pegar. Na Secretaria de Saúde. Para o consultório na rua. O consultório na rua trata também de toda essa parte. E nós temos uma equipe de saúde bucal, por exemplo, nas escolas. Desculpa interromper, mas interferência novamente. Vamos aguardar um pouco, né, resolver esse problema. Não, pera. E a gente faz outras perguntas. Repete, por favor, porque eu acho que dá interferência. Espera um pouco. Pode perguntar? Vamos novamente perguntar. Da Juliana. Da saúde bucal. Na Secretaria da Saúde, existe alguma campanha em relação à saúde bucal? Existe. Existe um grupo, existe um departamento, uma coordenadora aí só para cuidar disso. Nós investimos também na saúde bucal nas escolas, como prevenção. A gente tem os centros de especialidade de odontologia e a gente vai mudar um centro, né, de local, vai dar mais qualidade. E outra coisa que ampliou bastante foi o consultório na rua. O consultório na rua hoje é de importância, né, excepcional. Nós temos muito mais moradores de rua do que tínhamos antes. E nós ampliamos o atendimento a essas pessoas. Antes tinha 150 atendimentos mês. Hoje a gente tem 1.300 atendimentos mês. Bastante. Mais comentários. Uma interferência. Mas tem novos aí. Desculpe. Né? Voltou. Tá. Bruno, você acha que já tá na hora? Como? Parou na resposta do Henrique. Parou na resposta do Henrique. Mas já foi de novo. Voltou. Vamos falar. Mas tinha mais uma lá pra cima. Não, eu tava vendo algumas. Tá dando interferência. Vai. Henrique. Tá na Secretaria de Saúde. Não, essa já foi. Vamos para baixo. Eu vi uma pergunta interessante. Aqui, Henrique Passos. Doutor, você defenderia o controle de natalidade para moradores de rua que estão na dependência de drogas, principalmente usuários de crack? Na verdade, o controle de natalidade tem que ser feito, né, não de forma compulsória, mas você tem que realmente convencer esse paciente. E a gente tem um programa aqui muito legal. A gente ampliou, né, saiu agora, nosso prefeito teve essa visão junto com a gente, que precisava realmente ampliar a forma de prevenção de gravidez. Claro que não é porque eu uso um anticoncepcional que vai parar de usar camisinha. Você não sabe o que aquela outra pessoa tem de doença. Mas eu sempre falo que a mulher tem que engravidar quando ela quer, né? A gravidez é um momento mágico, lindo, mas precisa realmente ser o momento certo.
Eu falo que engravidar com 11, 12 anos, 13 anos, É um absurdo. e o problema maior é que vai mudar o curso da vida dessa paciente. Essa pessoa muitas vezes não vai ter condições depois de estudar, de mudar a vida dela. Então, a gente está com um novo projeto, a gente vai colocar implante nessas pacientes e as pacientes em situação de rua, em usuárias de drogas, têm possibilidade de colocar um Implanon e com o Implanon ela consegue ficar aí 3 anos protegida contra a gravidez. É porque muitas pessoas pensam que o preservativo é para diminuir o risco de gravidez, porém serve para prevenir também as doenças. Eu sempre falo no consultório, eu sempre falei que assim, não é porque usa o anticoncepcional que tem que parar de usar a camisinha. Para você parar de usar um preservativo, você tem que ter uma confiança naquela pessoa, né? Sim. Aqui, ó. Andressa Santos, perdão. Fique sabendo, faz muito tempo que não vejo essa campanha sendo divulgada. Ou ainda está sendo... Ou ainda está ainda atuante nas policlínicas. Eu também não sei que campanha, Andressa. Provavelmente é do anticoncepcional. Acho que é isso. Tá, vamos ler outra pergunta. Marcos Gouveia perguntou: secretário, você poderia avaliar a nossa saúde em Santos antes, durante e após a pandemia do Covid? Marcos, um abraço, meu amigo, tudo bem? É assim, Marcos, a saúde pública, ela enfrenta dificuldades diárias, né? Nós temos algumas dificuldades, até mesmo burocráticas. Muitas vezes a gente quer fazer um negócio e demora um tempo, porque tem toda uma burocracia, todo um trâmite que tem que seguir, né? A saúde de Santos é uma saúde boa, ainda tem muita coisa para melhorar. Antes da pandemia, era uma saúde que estava estável. Na pandemia, foi exemplar. Santos fez algo que muitos municípios não conseguiram fazer. Santos não ficou sem leitos. No momento mais grave, a gente tinha acabado, né, de entrar, o nosso prefeito viu a necessidade de decretar o lockdown, uma decisão muito difícil do nosso governo, mas que foi necessária. Apesar de todo aumento de leitos, a gente chegou ao limite, né, aceitável, mas logo conseguimos recuperar. Santos foi a cidade que, para vocês terem ideia, só de leito de UTI, Santos tinha 92 ou 96 leitos antes da pandemia, chegou de UTI, chegou a mais de 250. Isso não é fácil, isso é um trabalho. A gente montou, por exemplo, para vocês terem ideia, várias equipes, uma delas era só para comprar insumos, né? Então, assim, foi um trabalho incansável. Nosso prefeito fazia conosco e com todo o grupo reuniões domingo à noite. A gente não parou. E a gente foi muito bem na pandemia. Claro que a pandemia foi uma tragédia, isso é indiscutível. E pós-pandemia, a gente herdou todo aquele desgaste que teve na pandemia, de falta, né, de prevenção. As pessoas não foram às policlínicas, até porque a gente, às vezes, desviou até a policlínica para atender os nossos doentes. Não fizemos as cirurgias eletivas, porque você imagina, não dava para operar uma hérnia tranquila, simples, e usar o leito com medo de repente, não ter leito para quem tinha Covid. Então, o pós-pandemia foi bem difícil e agora tudo está se estabilizando e a saúde de Santos está crescendo em qualidade. Aqui, ó, a Andressa Santos falou que é o programa Fique Sabendo. O programa continua, Andressa. Vamos divulgar mais. Eu tinha achado uma pergunta aqui. Doutor, qual o seu maior sonho como médico? E possui como um maravilhoso ser humano que é. Não, é pessoal. Doutor, qual o seu maior sonho como médico? E pessoal, como um maravilhoso ser humano que é. Ô, Henrique, obrigado. Henrique, na verdade, assim, o nosso sonho a gente não alcançou, né?
está longe de alcançar. A gente quer realmente que todos tenham assistência na saúde, assistência de qualidade e de forma extremamente automática. Você precisa de uma coisa, você marca e faz. Você precisa de uma cirurgia, você vai e faz. Esse é o meu sonho, que todos tenham direito, né, de saúde, de ter a saúde. Isso que a gente batalha todo dia, eu, nosso prefeito, porque a gente quer dar isso às pessoas, que as pessoas tenham a saúde de qualidade. Não, em algumas áreas a gente ainda não consegue fazer isso, vai ser uma melhora contínua e é isso que a gente corre atrás todo dia. Calma. Aqui, tinha uma pergunta aqui em cima que eu gostei. Doutora Adriana, como funciona o gabinete? Não é isso que eu ia Aquele ali em perguntar. cima era Aqui, importante, ó. Mariana de Vita, anticoncepcional causa trombose? É perigoso para os adolescentes? Vamos lá. Eu sempre falo que tudo na vida é uma balança, tudo é custo-benefício, né? Então, assim, anticoncepcional causa trombose? Causa em mínimos casos. Igual as pessoas muitas vezes não quiseram vacinar contra o Covid com medo de algumas doenças causadas por vacinação. Às vezes você vê, deu uma síndrome naquele paciente que tomou vacina. É um caso em milhões. Trombose também, o índice de trombose é muito baixo. Então, o benefício do anticoncepcional é maior do que o risco de trombose. Claro que o paciente tem histórico anterior de trombose, tem histórico familiar, tem varizes importantes, a gente fica com mais receio. Mas, o contrário, dá para usar o anticoncepcional com segurança. Outra coisa que ela perguntou é se o DIU era seguro, não foi isso? Sim, ela perguntou. Eu vi isso em algum lugar. Aqui, ó, Mariana de Vita. DIU é realmente seguro? O DIU é seguro. Nós temos 2 tipos de DIU, basicamente. O DIU com hormônio e o DIU sem hormônio. O sem hormônio ele tem uma particularidade que é o seguinte, às vezes aumenta um pouco o sangramento dessa paciente, mas se ele, quando for colocado no fundo do útero, né, e ele permanecer lá, porque às vezes o útero tenta expulsar, né, mas se ele estiver no local certo, extremamente seguro. O DIU de hormônio, ele nem precisa estar lá no fundo. Se ele estiver dentro do útero, para cima do colo do útero, é extremamente seguro. Se eu fazer uma pergunta aqui, como é que o DIU funciona? Depende. Tem o DIU sem hormônio, ele causa uma reação inflamatória ali do cobre ou da prata, né, e faz com que haja diminuição da subida, ele altera o muco, etc., e faz a dificuldade da subida do espermatozoide, né? E com isso, então, não encontra o óvulo, que geralmente encontra no meio da tuba uterina. Já o DIU com hormônio, não. O DIU com hormônio, ele tem progesterona, ele mantém um nível de progesterona no organismo daquela paciente como se ela tivesse ovulado. Então, o organismo entende que ela não precisa ovular. Além disso, também muda o muco cervical, muda outras coisas. Aqui, a Andresa corrigiu novamente, desculpa, Andresa, para investigar doenças sexualmente transmitíveis. Foi essa a pergunta sobre o programa Fique Sabendo. Da divulgação. A gente continua, inclusive, Andresa, a gente tem feito campanhas em vários locais da cidade. Outro dia, ontem e hoje, a gente estava lá no Porto de Santos, fazendo realmente a testagem de várias doenças, sífilis, HIV, hepatite. A gente vai fazer agora de novo, no final do mês, aí no centro de Santos. Então, a gente quer realmente que as pessoas procurem para fazer o diagnóstico, para evitar até que essa pessoa transmita para outras pessoas. Então, já estamos chegando no fim do programa, né? Já? Vai ser sobre. Não. Muito obrigado a quem comentou. Não. E quem a gente não conseguiu responder. Perdão. Inclusive, se vocês quiserem depois, vocês me perguntem tudo, viu? Claro. As perguntas que não foram possíveis serem respondidas. Vou fazer uma pergunta, a última pergunta minha, pessoal. Qual a doença mais terrível? Quais são as 3 doenças mais terríveis que você, na sua opinião, cara? Murilo, eu acho que a pior doença que a gente pode ter, que uma pessoa pode ter, é o câncer, né? Eu acho que o câncer é terrível. A gente ainda, a medicina ainda não chegou à cura do câncer, né? Porque há uma dificuldade realmente, a mutação das células,
Mas o câncer, você não escolhe ter câncer, você, né, não faz nada. Claro que tem algumas coisas, algumas medidas que vão fazer propiciar, né, como o tabagismo. O tabagismo tem que ser banido, né? As pessoas não podem se expor dessa forma. Mas, assim, o câncer é a pior doença que existe. As doenças como a AIDS, como a hepatite, né, a pancreatite, tem várias doenças muito ruins, mas o câncer, com certeza, é a pior. Sim. Mas, calma, antes de falarmos sobre um assunto importante, que vai acontecer agora, nós temos a pergunta bucha, a bucha question. Pergunta bucha. Que queremos entregar ao senhor. Normalmente é uma pergunta polêmica ou até engraçada ao convidado. Que medo, hein? Pergunta engraçada. Acho que eu não quero ler, não, hein? Não, vai ter que ler. Vai ter que ler. Não, lê aí pra mim que eu não tô enxergando também. Sua letra é muito pequenininha, viu? A letra é muito feia, sim. Acho que você realmente vai ser médico, a letra já tá condizente. Puxa question. O que um jovem precisa para se tornar um bom profissional na área da saúde? Foi aquilo que eu falei, né? A pessoa, eu inclusive acho que, e senti falta na minha formação, que é o seguinte: as escolas, cada dia mais, têm que levar os alunos do ensino médio, né, nos campos de estágio, conhecer as profissões. Tem que realmente conhecer as profissões. Porque é muito difícil, com 18 anos também, você escolher sua profissão para o resto da vida, né? Mas o que vale a pena, o que precisa para ser um bom profissional? Estudar. O futuro da pessoa e de toda a população, de toda a sociedade, depende do estudo de cada um. Né? Não tem como você ser um bom profissional sem estudar. Então, assim, estudem com afinco, com vontade, que dá certo. Bom, eu gostaria que o senhor escolhesse uma das perguntas, né, para ganhar um brinde sobre algo que eu ainda não sei ao certo, me desculpa, mas é um brinde, alguma coisa sobre limpeza facial. Uma pergunta que a senhora achou muito boa. Se eu tenho que escolher uma pergunta, eu também quero fazer uma para concorrer também, né? Eu quero concorrer também, né? Aqui, ó, o Joaquim aqui. Salve, Joaquim. Melhoras na sua viagem. Ali tem mais uma pergunta só. Qual a melhor maneira de proteger adolescentes na sua primeira relação sexual? É informação. Eu tenho 2 filhas e um filho. Eu sempre falo o seguinte: a informação é fundamental. Mesmo que o pai não consiga falar com a filha e a mãe converse, mas você tem que orientar seu filho. Claro que é uma balança. Você tem que começar a ver quando aquela pessoa já está querendo iniciar atividade sexual. É bem delicado, mas a informação é o que resolve. Ficou a pergunta? Não, deixa eu ver. A pessoa aí. Vocês querem passar as perguntas aí para a gente ver? Sim. Pra cima ou pra baixo? Qual a pergunta que o senhor mais gostou para concorrer ao brinde? Vai. Nossa, aqui no finalzinho teve bastante coisa, né? A galera quer muito ganhar esse brinde. A bucha. Sobre... Quebrar esse silêncio aí. Escolha uma aí. Você vai pensando, vai processando as imagens na sua cabeça aí. Enquanto isso, tem um sorteio de uma pizza à moda da casa na pizzaria e hamburgueria Lambertini. No Instagram da pizzaria é @pizzaria hamburgueria Lambertini. Facebook também é pizzaria hamburgueria Lambertini. E entrega em Santos, São Vicente e Praia Grande. Okay? Um abraço para a família Lambertini, em especial ao Beto. Peraí. Pode passar, vamos lá. A partir daqui não teve mais perguntas, só teve o pessoal dando boa noite, essas coisas. E o que vocês acharam? Qual pergunta foi melhor, hein? Olha, eu vou ir até ela.
Ela tá mais ou menos... Cadê? É do Henrique. O Henrique fez perguntas boas mesmo. O Henrique fez. Bastante. A melhor é do Henrique, hein? O que você acha? Eu achei. Ele vai ganhar um brinde. É o Henrique. Henrique Eu Passos achei essa ganhou. aqui, ó. Parabéns, Henrique. Parabéns, Henrique. Aqui, ó. Eu gostei dessa. Qual é o índice de pessoas com HIV em Santos? Entre os jovens Cerveja. idosos, entre garotas de programas e comunidade LGBT, principalmente entre travestis que são de programa. IST precisa ser mais falado. Parabéns, Henrique. Ganhou, hein? Vamos ver qual vai ser o brinde. Eu achei interessante essa pergunta, porque é um assunto Inclui delicado. todos, né? É. Esse assunto inclui todos. É Bom, isso aí. Então, como estamos no final do programa, gostaria Que de pena, hein? relembrar- Passou rapidinho, hein? Passou. É uma areia. Como posso dizer? Presente. Presente. Que legal. Esse foi uma caneca e uma caneta do BuchaCast. Olha só, hein? Muito sucesso para vocês. É muito importante, eu falo sempre que a imprensa tem uma grande responsabilidade na nossa sociedade. Ela passando informações com qualidade, corretas, porque muitas vezes fazem de forma incorreta, de forma irresponsável. Vocês estão no caminho certo e vão ser uma referência aqui para a nossa região. BuchaCast. Isso aí, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio do BuchaCast. Espero de coração que vocês tenham gostado. Perdão novamente a quem a gente não conseguiu responder. É isso, siga a gente no TikTok e Instagram, @BuchaCast, no YouTube, que é o canal BuchaCast. É isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra. A honra é se minha. apresentar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até Um abraço. Lembrando, pizzaria Lambertini. Tchau.